falta de comunicação no casamento. Problemas de comunicação, isso é batata. Quase todo mundo tem algum problema em algum nível com comunicação. Olha, a falta de comunicação, pra mim, isso faz muito sentido, né? Porque a gente escutou muita mulher falar assim: ah, ele não conversa comigo, ele não, eu falo e ele não escuta. Ou então eu tento abrir meu coração, ele diz que eu tô tendo ataque de pelanca, eu tô exagerando demais. Eu tento resolver, quando eu vou falar, parece que piora. Ele se fecha ainda mais, né? O que tá por trás, então, desse silêncio, né? Desse homem? Por que é tão difícil conversar com o homem e ele se abrir? Vamos lá. Então a primeira coisa que eu preciso dizer é, ninguém para de se comunicar do dia para a noite, do nada, né? Então quando uma mulher me diz, Flávio, a gente não está conversando mais, ali eu já sei que ela está falando de um silêncio que cresceu devagar, que ele foi plantado, semeado, né? Ele cresceu progressivamente. A comunicação vai morrendo aos poucos. Quando a namorada não conversa pra caramba, eu sei que vocês conversavam, né? E aí casa... O dia todo. É o dia todo, não é do dia pra noite. Então a comunicação morre aos poucos. E ela começa, essa morte, toda vez que um fala e o outro não valida. Não é nem quando ele não escuta, é quando ele não valida o que o outro acabou de falar. Toda vez, na maioria das vezes acontece com a mulher, né? Que ela tenta se expressar e escutam, ah, lá vem você de novo com esse assunto, com essa chatice. Ou, ah, você está exagerando, como sempre. Ou, quer ver o que é mais perigoso? Assim, ó. Ah, você quer discutir? Ai, pelo amor de Deus, vai falar com as tuas amigas. Não aguento mais ouvir isso aqui. Agora não, pelo amor de Deus. Vai procurar umas amigas aí para você tricotar. Então, quando a mulher escuta esse tipo de resposta, algumas vezes, ela ainda insiste. Mas, uma hora ela para. Chega uma hora que ela cansa. E é aqui que a maioria dos maridos acorda, percebe isso tarde demais. Porque quando uma mulher se cala, ele acha que está tudo bem. Geralmente o homem pensa assim, ah, a mulher parou de reclamar, graças a Deus. Ah, agora eu vou ter paz. Só que o o marido não vê é que quando a mulher para de reclamar, na verdade ela parou de tentar. É que aquilo ali já está deixando de ser importante para ela. Então quando a mulher para de tentar, e por consequência para de falar, não é mais silêncio. Ali já é uma espécie de luto emocional. A gente não falou de morte? Então é porque aquilo ali já morreu. E ela já está vivendo um luto emocional e ela já não fala mais. Só que isso ainda é só a superfície. Porque o problema não é só que o outro não escuta. O problema real é que muitos homens não sabem o que fazer com aquilo que eles escutam. Esse é o principal problema. E por quê? Porque os homens, de maneira geral, não foram ensinados a lidar com emoções. O homem, a natureza do homem, né? O histórico de criação das famílias a um filho homem, faz com que ele não seja treinado para empatia, para olhar e identificar emoções. Então muitos homens crescem achando que escutar a dor da mulher talvez seja ele se tornar um homem fraco. Ou pior, eles sempre acham que eu ouvi, agora eu vou ter que resolver. O que é muito comum na natureza masculina, né? Problema e solução. Ela me falou um negócio, eu tenho que resolver. Só que muitas vezes, como o homem não sabe resolver, porque é um problema do universo masculino, ele se cala, ele foge, ele se tranca. Então o homem não responde porque ele não tem resposta. E aí a mulher interpreta isso como, ai, tá vendo? Ele não liga pra mim. E aí os dois vão se perdendo, vão se afastando. Um por ignorância emocional e o outro por exaustão emocional. Isso é muito verdade. Nas minhas consultas eu já ouvi muito elas falarem assim, Edna, eu não quero que ele solucione o meu problema. Eu só quero que ele me escute com presença, com verdade, né? Mas essa dificuldade aí que você está falando do homem ele ser presente ali emocionalmente, e já que a mulher não quer um solucionador, ela quer um parceiro, então por que é tão difícil para ele sentar e simplesmente ouvir essa mulher? Por que é difícil desse jeito? Muito bom. Essa pergunta aí, ela vale ouro. Vamos lá. Porque agora a gente começa realmente a entrar na raiz do problema. A maioria dos homens não escuta suas esposas porque eles são homens que nunca foram escutados na infância. Geralmente, são filhos de mãe que gritavam demais ou que calaram demais. São filhos de pais omissos
ou de pais autoritários, pais são filhos de pais muito ignorantes. Então eles cresceram em ambientes onde não se podia falar aquilo que ele sentia. E se ele falasse, ainda era tido como frouxo, você é mulherzinha, né? Ainda era zombado. Então agora no casamento, ele repete esse padrão. Eles se fecham, se calam, se ausentam, se isolam. Por quê? Porque dentro deles ainda existe aquele menino emocionalmente travado. E quando esse menino escuta uma mulher falando com emoção, isso remete àqueles gatilhos lá de trás. Ele não sabe o que fazer, então ele congela, porque ele não cresceu escutando o afeto. Ele cresceu escutando cobrança, crítica ou silêncio. É por isso que tem tanto homem ausente emocionalmente. Não é porque ele não ama a esposa, é porque ele nunca aprendeu a demonstrar amor de verdade. E, infelizmente, a mulher muitas vezes não entende isso. Ela só acha que o homem não liga. Mas o que está acontecendo ali é uma desordem emocional, uma desordem familiar, que ele nem sabe, que ele mesmo carrega. Isso já vem, muito lá de trás. Ô Lô, mas as mulheres que estão assistindo a gente talvez perguntem assim, tá, entendi, ele é um menino ferido, passou por tudo isso, né? Ele não teve toda essa base para hoje ele saber se comunicar. Mas eu não sou a terapeuta dele. E agora? O que eu vou fazer com isso, né? O que ela vai fazer com essa dor que existe na prática, no dia a dia? Ela não consegue conversar com o marido. Ela entendeu que ele é uma pessoa que teve uma infância dolorosa. E agora? Ela vai fazer o que com tudo isso, se ela não é a terapeuta dele? Muito bom. Essa mulher está certíssima. Ela não é a terapeuta dele, ela é a esposa dele. Para vocês terem ideia, nós somos dois terapeutas, mas aqui um não é terapeuta do outro. Jamais, a gente é marido e mulher, né? Quando a gente precisa de terapia, porque de vez em quando precisa, a gente vai em outra pessoa. Um não é terapeuta do outro. Então vocês estão certos, mas vamos lá, vamos entender melhor isso. É aí que entra a necessidade de colocar limites emocionais. Porque todo casamento precisa de duas partes responsáveis, não de uma só. Então, se ela está tentando conversar há meses, ou às vezes há anos, e o cara continua em silêncio, ela precisa parar de tentar mudar o marido. E ela precisa, então, começar a se reorganizar por dentro. Porque quanto mais ela se anula, tentando salvar, tentando cobrar, tentando arrastar o marido para um outro lugar, porque onde ela está vendo que o cara não está satisfatório, mais ela alimenta esse ciclo de distanciamento, né, de isolamento, de silêncio. Então ela precisa parar com isso. O primeiro passo não é convencer ele a mudar. O primeiro passo é olhar para si mesma, note, olhar para si mesma e perguntar: por que eu ainda estou tentando fazer um adulto me ouvir se eu mesma já parei de me escutar? Essa é a pergunta que realmente importa. Né? Porque mulher que se escuta, automaticamente ela se respeita. E mulher que se respeita, gente, ela não aceita migalha de atenção emocional, mas de jeito nenhum. Então, se a esposa quer realmente sair desse ciclo, ela precisa parar de justificar o silêncio dele e começar a tratar o próprio barulho interno que ela ainda não parou para dar atenção. Porque às vezes o que dói não é o silêncio dele, é o eco da infância dela dizendo: você fala demais, fica quieta, não enche o saco. E aí ela casa, continua sendo calada, por outro nome, por outra voz, por outro rosto, mas o mesmo vazio por dentro. Então, uma dica de ouro aí para as esposas: a mudança deve começar por você e não por ele. Mas com calma, com calma. Você acha que a falta de comunicação está acabando com o seu casamento? Você precisa assistir essa aula do terapeuta de casais Flávio Monteiro, que está ajudando centenas de mulheres a quebrarem essa barreira entre os casais. É só clicar no link aqui abaixo.